Em Vitória, capital do Espírito Santo, havia um nome que fazia recrutadores de recursos humanos tremerem: Tertuliano Vaz. Bilionário, dono de uma das maiores empresas de tecnologia e sistemas de segurança cibernética da América Latina, Tertuliano tinha construído um império a partir do zero. Aos 42 anos, ele controlava contratos com governos, multinacionais e instituições financeiras. Seu software de criptografia era usado em bancos de 3 continentes. Sua inteligência era, sua fortuna, inimaginável. Mas havia outro aspecto de Tertuliano Vaz que era igualmente famoso: sua impossibilidade como chefe. Não era exagero dizer que nenhum assistente pessoal havia durado mais de 5 dias trabalhando diretamente para ele. A agência de recrutamento Premium Selection, especializada em profissionais de alto nível, tinha uma pasta específica só para o caso Tertuliano Vaz. 17 assistentes em 2 anos. A que mais resistiu ficou 6 dias. A maioria não passava. As histórias variam, mas o padrão era sempre o mesmo. Tertuliano era exigente ao ponto da crueldade, impaciente, ácido, impossível de agradar. Ele desmontava o trabalho de qualquer pessoa em segundos, apontava falhas microscópicas, mudava instruções constantemente e esperava que todos lessem sua mente. Sua língua afiada era capaz de reduzir profissionais experientes a lágrimas em questão de minutos. E havia um detalhe que tornava tudo ainda mais complexo: Tertuliano estava em uma cadeira de rodas há 3 anos, desde um acidente de parapente nas montanhas próximas a Domingos Martins. Uma rajada de vento inesperada, uma falha no equipamento, uma queda de mais de 50 metros. Ele sobreviveu, mas sua coluna não. Paraplegia completa abaixo da cintura. Para um homem que sempre foi hiperativo, atlético, independente, a cadeira de rodas não era apenas uma limitação física. Era uma prisão psicológica que ele transformava em veneno direcionado a todos ao seu redor. Dentro da unidade de assistentes executivas de Vitória, trabalhar para Tertuliano Vaz era considerado missão suicida profissional. Não valia o salário astronômico que ele oferecia. Não valia os benefícios generosos. Porque o custo emocional era alto demais. Foi nesse cenário que Miriam Esteves entrou. Miriam tinha 34 anos e uma história que não constava em currículos. Ela havia sido enfermeira em um centro de reabilitação neurológica em Guarapari por 8 anos, trabalhando especificamente com pacientes tetraplégicos e paraplégicos. Havia largado a profissão 2 anos atrás por razões que ela nunca discutia abertamente, e desde então trabalhava com trabalhos administrativos temporários, sempre mudando de emprego a cada poucos meses. Quando a Premium Selection ligou oferecendo a posição de assistente pessoal de Tertuliano Vaz, com um salário que era 3 vezes o que ela ganhava atualmente, Miriam fez uma única pergunta: por que tantas pessoas saíram? A recrutadora, Patrícia, hesitou antes de responder com honestidade ensaiada. O cliente tem um perfil desafiador. É extremamente exigente e tem expectativas muito altas. Ele está em cadeira de rodas, não está? Miriam disse, sua voz calma. Patrícia ficou surpresa. Sim, como você sabe. Li sobre o acidente quando aconteceu. Parapente, Montanhas de Domingos Martins, 2021. Faz sentido. Faz sentido o quê? Que ele seja impossível, Miriam disse simplesmente. Quando aceito a entrevista aconteceu em um casarão modernista no bairro de Praia do Canto, com vista privilegiada para a orla de Vitória. A casa era uma obra de arquitetura impressionante, toda adaptada com rampas suaves, corredores largos, elevadores discretos, tecnologia de ponta em cada cômodo. Tertuliano a recebeu em seu escritório no 2º andar. Ele era um homem de aparência marcante mesmo sentado. Cabelos negros penteados para trás com alguns fios prateados nas têmporas, olhos castanhos intensos, mandíbula forte, ombros. Ele usava uma camisa social cinza de mangas dobradas e calça social preta. A cadeira de rodas era de fibra de carbono, elegante e obviamente caríssima. Ele não sorriu quando ela entrou. Não ofereceu aperto de mão.
Apenas a examinou da cabeça aos pés com um olhar analítico e frio. Miriam Esteves, ele disse, olhando para uma tela do tablet na mesa à sua frente. Enfermeira por 8 anos, especificamente em reabilitação neurológica. Saiu da profissão há 2 anos sem explicação clara. Desde então, trabalhos temporários em áreas administrativas. Nenhuma experiência como assistente executiva. Currículo irregular. Por que diabos a agência achou que você seria adequada? Miriam se sentou na cadeira diante da mesa sem esperar convite. Porque eu não vou sair correndo chorando quando o senhor gritar comigo. O silêncio que se seguiu foi carregado. Tertuliano ergueu uma sobrancelha, surpreso pela primeira vez em muito tempo. Interessante, ele finalmente disse. E o que faz você pensar que vou gritar com você? Porque gritou com as 17 assistentes anteriores. Porque está em uma cadeira de rodas que não escolheu e está descontando sua frustração em qualquer pessoa que se aproxime. Porque dor crônica e perda de autonomia transformam até as pessoas mais gentis em versões amargas de si mesmas. Tertuliano estreitou os olhos perigosamente. Você acabou de me psicanalizar em 30 segundos. Não, Miriam respondeu calmamente. Eu apenas reconheço padrões. Trabalhei com dezenas de pessoas na sua situação. E sei que por baixo de toda essa raiva, existe uma pessoa que está assustada, frustrada e exausta de depender dos outros. A mandíbula de Tertuliano tensionou. Você não sabe nada sobre mim. Sei mais do que o senhor imagina. Sei que usa analgésicos para dor neuropática, provavelmente gabapentina ou pregabalina. Sei que tem espasmos musculares que o acordam à noite. Sei que faz fisioterapia, mas odeia cada segundo porque não vê resultado concreto na habilidade. Sei que antes do acidente era alpinista, ciclista, atleta. E sei que agora olha para essa cadeira como se fosse seu pior inimigo. Tertuliano ficou completamente imóvel. Sua expressão era indecifrada, mas algo havia mudado em seus olhos. E ainda assim você quer trabalhar para mim? Quero trabalhar com o senhor, Miriam corrigiu. Não para, Cole. Há uma diferença. E qual seria essa diferença? Que eu não vou tratá-lo como um chefe todo-poderoso que precisa ser agradado. Vou tratá-lo como um ser humano complexo que está fazendo o melhor que pode em uma situação de merda. E quando o senhor for cruel, vou chamar sua atenção. Quando for injusto, vou confrontar. E quando precisar de ajuda real, vou oferecer sem piedade ou condescendência. Tertuliano a estudou por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele deu um sorriso pequeno e amargo. Você é louca ou corajosa? Ainda não decidi qual. Ambos, provavelmente, Miriam respondeu com um pequeno sorriso. Está atada. Amanhã, 7 da manhã. Não se atrase. Quando Miriam saiu do escritório, ela sabia exatamente no que estava se metendo. E pela primeira vez em 2 anos, desde que deixou a enfermagem, ela sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. Antes de continuarmos esta história que promete ser transformadora, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Escreva sua cidade, seu estado ou país. Adoramos saber que pessoas de lugares diferentes se conectam aqui. Se este é seu primeiro vídeo no canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Trazemos histórias reais sobre superação, relacionamentos complexos e segundas chances que fazem refletir profundamente sobre a vida. Deixe seu like, isso ajuda imensamente o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E assista até o final. O que acontece entre Miriam e Tertuliano vai surpreender você de maneiras que não espera. A jornada está apenas começando. Vamos continuar. O primeiro dia de Miriam foi exatamente difícil quanto ela esperava, mas não pelos motivos óbvios. Tertuliano não gritou, não a insultou diretamente. O que ele fez foi pior. Testou-a metodicamente, constantemente, incansavelmente. Às 7 da manhã, Miriam chegou pontualmente. Tertuliano já estava em seu escritório, trabalhando em 3 monitores simultaneamente, dedos voando sobre o teclado adaptado com precisão cirúrgica. Atrasada, ele disse sem olhar para ela.
São exatamente 7 horas, Miriam respondeu, verificando-o. Para mim, o horário é atrasado. Cedo é pontual. Aprenda. Miriam não respondeu, apenas puxou seu tablet e esperou. Tertuliano finalmente olhou para ela. Primeira tarefa. Quero que reorganize minha agenda dos próximos 3 meses. Todas as reuniões precisam ser agendadas considerando novos projetos. O arquivo com os detalhes está no servidor. Senha. Descubra você mesma. Senha do servidor da empresa ou do seu sistema pessoal. Pessoal. E o senhor quer que eu invada seu sistema. Pessoal. Quero que descubra a senha. Você foi enfermeira. Use suas habilidades de observação. Miriam olhou ao redor do escritório. Havia diplomas na parede, fotos emolduradas de montanhas e aventuras, troféus de competições atléticas. Ela observou as datas, os nomes dos lugares, pequenos detalhes em cada imagem. Levou 17 minutos. A senha era uma combinação da data do acidente e as coordenadas geográficas exatas do local da queda. Quando ela acessou o sistema, Tertuliano ergueu uma sobrancelha, impressionado apesar de si mesmo. 19 minutos. A última levou 4 horas e desistiu. A última não sabia o que procurar. As tarefas continuaram. Cada uma era um teste disfarçado. Organizar arquivos usando um sistema de lógica específico que ele não explicava. Responder e-mails em seu nome com o tom exato que ele usaria. Antecipar necessidades antes que ele as verbalize. Na maioria das vezes, Miriam acertava. Quando errava, Tertuliano era implacável em seu feedback, mas nunca cruzava a linha para o abuso direto. Era mais uma dissecção fria de cada falha, clínica e devastadora. Mas ao contrário das outras assistentes, Miriam não se abalava. Quando ele apontava um erro, ela simplesmente assentiu, corrigia e seguia em frente, sem desculpas, sem explicações elaboradas, sem emoção excessiva. Foi no final do segundo dia que aconteceu o primeiro momento revelador. Tertuliano estava trabalhando há mais de 12 horas sem pausa. Miriam notou os sinais sutis que qualquer pessoa sem seu histórico teria perdido. A leve contração involuntária na perna esquerda. O jeito como ele mudava de posição na cadeira mais frequentemente. A tensão crescente ao redor de seus olhos. Espasmo muscular, ela disse sem rodeios, interrompendo no meio de uma videoconferência. Você precisa fazer alongamento e tomar o relaxante muscular agora, ou vai piorar. Tertuliano a olhou com uma mistura de raiva e surpresa. Ele estava no meio de uma negociação importante com executivos de uma empresa japonesa. Estou em uma reunião, ele disse entre dentes. Sei disso. E em 10 minutos, o espasmo vai estar tão ruim que você não vai conseguir se concentrar. Peça um intervalo de 15 minutos. Agora, eles se encararam. Os executivos na tela esperavam, confusos. Finalmente, Tertuliano suspirou e se virou para a câmera. Senhores, vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Questões técnicas a resolver. Quando a chamada foi pausada, ele girou a cadeira para Miriam, furioso. Você acabou me interromper em uma negociação de 20 milhões de dólares. Sim, e salvei você de ter um espasmo violento no meio dela, o que seria muito mais constrangedor. Você já tomou o baclofeno hoje. Não é da sua conta. É literalmente da minha conta agora. Você contratou alguém que conhece seu quadro clínico. Ou aceita que eu faça meu trabalho corretamente, ou me manda embora e contrata a 18ª assistente, que não vai durar 3 dias. Tertuliano cerrou os dentes, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era gratidão, ainda não. Era reconhecimento. Reconhecimento de que, pela primeira vez, alguém estava vendo além da fachada do bilionário intocável. O remédio está na gaveta superior direita, ele murmurou, derrotado. Miriam pegou o medicamento, trouxe água, e ficou ali parada até que ele tomasse. Então, sem uma palavra, ela saiu do escritório para dar-lhe privacidade para os exercícios de alongamento que ela sabia que precisava fazer. Quando voltou, 15 minutos depois,
Tertuliano estava de volta à videoconferência, focado e no controle. Mas quando a reunião terminou e Miriam se preparava para ir embora às 8 da noite, ele a chamou. Miriam, ela se virou. Você está aqui há 2 dias. Sim, já é um recorde. Eu sei. Por que você deixou a enfermagem? A pergunta pegou Miriam desprevenida. Ela ficou em silêncio por um longo momento, decidindo quanto revelar. Porque perdi alguém, ela finalmente disse. Alguém que eu deveria ter salvado, mas não consegui. E depois disso, não consegui mais voltar. Tertuliano estudou com uma intensidade nova. Entendo. Entende mesmo. Mais do que você imagina. Até amanhã, 7 da manhã. Ou 6h50, já que agora você sabe meus padrões. Miriam sorriu levemente. 6h45. Então, só para garantir. Quando ela saiu, Tertuliano ficou olhando para a porta por um longo tempo. Pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu algo que não esperava sentir. Curiosidade genuína por outra. A semana seguinte estabeleceu um ritmo. Miriam chegava às 6h45, sempre. Tertuliano estava invariavelmente trabalhando. Ela organizava o dia dele com uma eficiência que beirava o sobrenatural, antecipando problemas antes que surgissem, resolvendo crises antes que chegassem à mesa dele. Mas não era apenas competência profissional que fazia Miriam diferente. Era o modo como ela interagia com Tertuliano. Ela não tinha medo dele. Não se intimidava com seu temperamento. Quando ele era injustamente ácido, ela simplesmente erguia uma sobrancelha e dizia: termine de descontar sua frustração em mim, e então podemos voltar ao trabalho. Isso deixava Tertuliano completamente desarmado. Ele não sabia como lidar com alguém que não se curvava à sua raiva, mas também não revidava com raiva própria. Miriam simplesmente existia, inabalável, um ponto fixo em seu mundo caótico. Foi na segunda semana que aconteceu o incidente que mudou tudo. Tertuliano teve uma reunião crucial com investidores europeus. A apresentação precisava ser perfeita. Ele passou 3 dias refinando cada detalhe, cada slide, cada número. Miriam coordenou a logística, garantiu que todos os participantes tivessem acesso ao sistema, preparou documentos de apoio. No dia da reunião, 15 minutos antes do início, o elevador da casa travou. Com Tertuliano dentro. Miriam estava no térreo quando ouviu o som de algo travando, seguido de um silêncio tenso. Ela correu para o elevador e pressionou o interfone interno. Tertuliano, você está bem? O elevador travou, veio a resposta dele, tensa mas controlada. O sistema elétrico falhou. Não consigo abrir as portas. Miriam olhou para o relógio. 12 minutos para a reunião. Ela pegou o telefone e ligou para a empresa de manutenção de elevadores, mas a resposta foi devastadora. O técnico mais próximo estava a 40 minutos de distância. Ela voltou ao interfone. Não vai dar tempo do técnico chegar. Posso remarcar a reunião? Não. Hoje Tertuliano estava ficando tensa. Remarcação seria interpretada como amadorismo. Esses investidores vêm de Zurique especificamente para isso. Não podemos perder. Miriam pensou rapidamente. Você tem todos os arquivos no tablet aí dentro? Sim. E conexão à internet? Sim. Então você vai fazer a reunião de dentro do elevador. Eu vou assumir sua posição física no escritório, com sua imagem projetada na tela principal. Para eles, você estará em uma sala de conferência. Consegue fazer? Houve uma pausa. Consegue realmente fingir que estou em outro lugar? Consigo. Confie em mim. Nos próximos 10 minutos, Miriam executou uma operação que beirava o milagre logístico. Ela posicionou uma câmera profissional no elevador através de uma abertura de ventilação, configurou iluminação usando o próprio sistema de luz de emergência, ajustou ângulos para que a parede metálica ao fundo parecesse uma parede de escritório neutra. No escritório, ela configurou a apresentação para em sincronia com os comandos dele. Quando a reunião começou, os investidores suíços nunca suspeitaram que o bilionário Tertuliano Vaz estava preso em um elevador. A apresentação foi impecável.
Tertuliano estava no auge de sua performance, confiante, convincente e brilhante. E Miriam coordenava tudo nos bastidores, garantindo que nada saísse do script. A reunião durou 2 horas. Quando terminou, com os investidores comprometidos com 50 milhões em funding, o técnico finalmente chegou e libertou Tertuliano. Ele saiu do elevador suado, tenso, mas vitorioso. Miriam estava esperando no térreo com uma garrafa de água gelada. 50 milhões, ele disse, quase incrédulo. 50 milhões, ela confirmou com um pequeno sorriso. Eles se olharam por um longo momento. Então, para surpresa de ambos, Tertuliano começou a rir. Uma risada genuína, profunda, a primeira que Miriam ouvia dele. Eu fiz uma reunião de 50 milhões de dólares preso em um elevador. Você fez, Miriam, concordou, também rindo agora. E você? Você é absolutamente insana. Você só percebeu isso agora? Tertuliano balançou a cabeça, ainda sorrindo. Miriam, você já está aqui há 2 semanas. Estou. 2 semanas. Mais que o dobro de qualquer outra pessoa. Eu sei. Por quê? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele pretendia. Por que você aguenta? Por que você não desistiu? Miriam ficou séria. Ela se agachou, ficando na altura dos olhos dele, algo que ninguém mais fazia porque consideravam condescendente. Mas vindo dela, era apenas honestidade. Porque eu vejo você, ela disse simplesmente. Não o bilionário. Não o gênio da tecnologia. Não o homem na cadeira de rodas. Eu vejo Tertuliano, um ser humano que está lutando todos os dias para não se afogar em raiva e frustração. E eu sei como é essa luta. Eu vivi minha própria versão dela. Tertuliano sentiu algo apertar em seu peito. Quem você perdeu? Na enfermagem. Miriam respirou fundo. Era hora de contar. Meu irmão, disse suavemente. Vinícius. Ele tinha 23 anos. Sofreu um acidente de moto, traumatismo craniano severo. Ficou tetraplégico. Eu era sua enfermeira principal no centro de reabilitação. Cuidei dele por 6 meses, vi pequenas melhoras, tinha esperança. Mas então ele desenvolveu uma infecção hospitalar. Sepse. Aconteceu tão rápido. Em 48 horas, ele estava gone. Sua voz tremeu ligeiramente. Eu era enfermeira. Era meu trabalho protegê-lo. E falhei. Depois disso, não consegui mais olhar para outros pacientes sem ver o rosto dele. Não consigo mais confiar nas minhas habilidades. Então saí. Tertuliano ficou em silêncio, processando. E agora você está aqui, cuidando de mim. Não estou cuidando de você como enfermeira, Miriam corrigiu. Estou trabalhando com você como assistente. Mas sim, uso o que aprendi. Use as habilidades que desenvolvi. E talvez, de alguma forma torta, isso seja minha forma de fazer as pazes com o passado. Tertuliano estendeu a mão. Miriam a pegou. Não foi um aperto de mão formal. Foi algo mais. Uma conexão. Um reconhecimento mútuo de dor, de perda, de superação. Obrigado, ele disse, e havia uma sinceridade crua em sua voz que ele raramente permitia que alguém visse. Por não desistir de mim. Obrigado por me dar uma razão para não desistir, ela respondeu. Esta história está tocando seu coração, não está? E ainda tem muito mais pela frente. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição e ative o sino. Publicamos histórias reais sobre superação, relacionamentos profundos e transformações de vida que vão fazer você refletir. Deixe seu like neste vídeo. Este simples gesto ajuda imensamente a levar essas histórias inspiradoras para muito mais pessoas. Considere se tornar membro do canal. Com seu apoio, continuamos trazendo conteúdo transformador e construindo uma comunidade de pessoas que acreditam em segundas chances. Assista até o final. O que ainda vai acontecer entre eu e Tertuliano vai emocionar você profundamente. A melhor parte está por vir. Vamos continuar. Os meses que se seguiram mudaram a dinâmica entre Miriam e Tertuliano de maneiras que nenhum deles antecipou. Ela não era mais apenas sua assistente. Havia se tornado algo inclassificável. Confidente, talvez.
Parceira, certamente. A única pessoa que ele permitia ver além das muralhas que construiu ao redor de si mesmo. Tertuliano começou a confiar em Miriam de maneiras que ia além do profissional. Consultava sobre decisões estratégicas da empresa, valorizando sua perspectiva de outsider. Ela tinha um jeito de ver problemas de ângulos que ele, imerso demais nos detalhes técnicos, frequentemente perdia. E Miriam, por sua vez, começou a ver Tertuliano não como um projeto de redenção pessoal, mas como um amigo genuíno. Alguém cuja companhia ela verdadeiramente apreciava, cuja mente brilhante a desafiava constantemente, cujo humor sarcástico a fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. Foi, em uma tarde de sábado, 4 meses após sua chegada, que tudo mudou definitivamente. Miriam tecnicamente não trabalhava aos fins de semana, mas Tertuliano a chamou com um pedido inusitado. Não era trabalho, era pessoal. Preciso ir a um lugar, ele disse quando ela chegou. É preciso que você vá comigo. Onde? Domingos Martins. As montanhas. Miriam ficou surpresa. O lugar do acidente? Sim, porque agora? Tertuliano hesitou. Porque faz 3 anos amanhã, e eu nunca voltei, e acho que preciso voltar. Mas não sozinho. A viagem levou 2 horas. Tertuliano tinha uma van adaptada, mas foi Miriam quem dirigiu. Eles conversaram pouco durante o trajeto, mas era um silêncio confortável, não tenso. Quando chegaram ao parque onde aconteceu o acidente, o dia estava claro, o céu azul impecável. Tertuliano ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para as montanhas que uma vez ele havia conquistado com tanta facilidade. Eu estava tão vivo naquele dia, ele finalmente disse. O vento, a altura, a adrenalina. Eu me sentia invencível. Miriam não disse nada, apenas ficou ao lado dele, presente. E então, em um segundo, tudo mudou. A asa se dobrou errado, o vento me jogou contra a encosta. Eu me lembro da queda. Me lembro de pensar, é assim que vou morrer. E então, nada. Acordei 3 dias depois no hospital, e minha vida nunca mais foi a mesma. Sua voz estava carregada de emoção reprimida. Eu passei 3 anos com raiva. Raiva de mim mesmo por ter ido voar naquele dia. Raiva do instrutor que aprovou meu equipamento. Raiva de Deus por me deixar vivo mas aleijado. Raiva de cada pessoa que me olhava com piedade. E transformei essa raiva em combustível para afastar todo mundo. Ele olhou para Miriam. Até você. Eu não fui embora, ela disse suavemente. Não foi. E eu não entendo por quê. Miriam sorriu tristemente. Porque reconheci algo em você que eu também carrego. Sobrevivência com culpa. É uma das cargas mais pesadas que existe. Sobrevivemos quando achamos que não merecíamos. Continuar quando achamos que deveríamos ter parado. E transformar essa culpa em muralhas para nos proteger de mais dor. Ela pausou, olhando para as montanhas. Quando o Vinícius morreu, eu queria morrer também. Por meses, eu mal conseguia funcionar. E quando voltei, não consegui mais suportar estar perto de pessoas que dependiam de mim para sobreviver. Porque sabia que poderia falhar de novo. Mas você não falou com seu irmão, Tertuliano disse. Você fez tudo o que podia. E você não falhou consigo mesmo ao ter aquele acidente. Você apenas era humano, vivendo sua vida. Eles se olharam, e algo passou entre eles. Uma compreensão profunda. Uma aceitação mútua. Miriam, Tertuliano disse, sua voz rouca. Você mudou minha vida. Nesses 4 meses, você fez mais por mim do que anos de terapia. Você me lembrou que ainda sou humano. Que ainda posso sentir. Que ainda posso importar com alguém. Miriam sentiu seu coração acelerar. Tertuliano, eu sei que sou complicado. Sei que tenho um temperamento impossível. Sei que estou em uma cadeira de rodas e que isso torna tudo mais complexo. Mas eu me importo com você, de um jeito diferente.